Fala galera, hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 42. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Em Gênesis 42, a fome começa. E então Jacó pede que seus filhos se encaminhem para o Egito para comprar trigo, para comprar comida. E então José se encontra com 10 dos seus irmãos. E esse capítulo fala desse encontro, né, de tudo que acontece nesse curto período de encontro. Fala de um evento mais específico, né? Os outros capítulos falavam de passagens maiores ali da vida de José. Esse fala de um evento específico, mas de um evento extremamente importante. Tem muito pra gente aprender nesse capítulo, até porque Simeão fica preso e voltam os outros irmãos, Tem uma série de coisas para estudar nesse capítulo, nem sei se eu vou conseguir passar por tudo aqui, mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir. Tem um monte de playlist já pronta aqui no canal, com estudos completos de diversos livros da Bíblia. E tem também o AB7, que é o nosso devocional diário. Olha quanta coisa que você pode olhar aqui no canal e que você pode compartilhar com outras pessoas. Então, se você for parceiro mesmo, gostar desse conteúdo, compartilhe uma das nossas playlists com alguém que também quer estudar a Bíblia. Bom, como eu falei, a fome começa, né? Passam os 7 anos de fartura. José tinha organizado o Egito ali para ter muito mais mantimento do que eles podiam contar. Começam os 7 anos de fome. A fome atinge a família de José, lá na casa de Jacó. Jacó se vira para os seus filhos e fala, então, olha, vão vocês e comprem mantimento no Egito. Fica com ele quem? Fica só Benjamim com ele, filho de Raquel, irmão de José, fica lá com Jacó e vão os outros irmãos de José, então, para o Egito. Chegam no Egito e quem conversa com eles é o próprio José. Eles se prostram diante do irmão, lembrando José do sonho que ele teve. Não era exatamente como no sonho, então ainda não era o cumprimento daquele sonho, mas inevitavelmente lembrou José. José já estava há mais de 20 anos, né, longe. Ele tinha um outro nome agora, porque Faraó dá um outro nome para ele. Ele estava com uma esposa egípcia, com vestes egípcias, não estava falando o mesmo idioma de seus irmãos, ou seja, dá para entender por que os seus irmãos não reconheceram José. Já não era mais a mesma pessoa que eles haviam conhecido há mais ou menos aí 20 anos atrás, né? José, então, ouve o pedido deles de compra de comida, mas acusa eles deles serem espiões, deles estarem lá só para olhar para as fraquezas do Egito, para onde que o Egito poderia ter alguma fraqueza ali. Eles falam que eles não eram espiões, que eles estavam lá só realmente para comprar comida, porque o pai deles havia mandado e tinha ficado com um dos irmãos deles lá. E daí José diz o seguinte, bom, então para provar que vocês não são espiões, vocês vão voltar e vão voltar para cá depois com o seu irmão. Provavelmente porque ele queria ver Benjamim, né? Benjamim era o filho de Raquel. José já não tinha mais a mãe, o pai estava longe, os irmãos que estavam ali não tinham trazido Benjamim. Provavelmente José queria realmente ver o seu irmão. A Bíblia não fala isso, né, gente? Aqui eu não tenho certeza, aqui eu estou dando a minha interpretação, né? Lembra sempre disso. Mas ele fala assim, então, para garantir isso, já que vocês estão falando a verdade, que vocês não são espiões, tragam o irmão de vocês, mas um de vocês vai ficar aqui preso. E Simeão fica preso. Então, um dos irmãos fica preso ali e os outros voltam tem que voltar, né, essa proposta de José, para trazer Benjamim com eles. E daí a gente lê a conversa que eles têm ali diante de José. Lembra que entre eles e José tinha um intérprete. José não estava falando o mesmo idioma que os irmãos. Então tinha um intérprete ali no meio, os irmãos dele começam a conversar como se José não estivesse entendendo, mas José estava entendendo o que eles estavam falando. A conversa está ali nos versículos 21 e 22, está escrito assim. Então, disseram uns aos outros, na verdade somos culpados acerca de nosso irmão,
pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós essa angústia. E Rubem respondeu-lhes dizendo, não vou-lo dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço, mas não ouvistes. E, vedes aqui, o seu sangue também é requerido. Então, o que os irmãos de José pensam naquele momento é, olha, o que a gente fez com José lá no passado está sendo cobrado agora da gente. Eles não sabiam que era José ali, mas está sendo cobrado agora da gente, porque a gente fez mal para ele e agora a gente vai ter que deixar mais um irmão aqui. Então, e José entende aquela conversa toda, José se retira para chorar, na minha interpretação, por lembrar de tudo aquilo, né? E até por descobrir, talvez, a gente não sabe se foi ali que ele descobriu isso, ou se ele já sabia, mas talvez também por perceber que Rubem tinha tentado proteger ele sem sucesso. Então ele se retira para chorar, volta, daí Simeão prende Simeão, né? Simeão fica preso. Mas olha que interessante aqui, né? Olha como é importante a consciência limpa de Rubem. Porque Rubem vira para os irmãos dele e fala, olha, eu avisei para não fazer isso, mas vocês não me ouviram. Porque lembra que Rubem sai, quando ele volta, José já tinha sido vendido. Então Rubem fala, olha gente, não fala com essas palavras, mas ele fala, olha, minha consciência está tranquila, porque eu falei para vocês fazerem o que era certo, eu tentei fazer o que era certo e vocês não me deram ouvidos. E agora a situação que a gente está é essa, por conta desse pecado, de vocês não me ouvirem e cometerem esse pecado, a gente está nessa situação. A gente tem que ter uma consciência limpa diante das pessoas, galera. Trazendo para a nossa vida agora, né? A gente tem que ter uma consciência limpa diante das pessoas. É importante que a nossa consciência esteja tranquila, que o nosso testemunho seja bom diante das pessoas, porque isso fala também sobre credibilidade. Quando a gente vai levar Cristo para alguém, quando a gente vai falar do que o Senhor fez nas nossas vidas, se a gente não tem uma consciência limpa, se a gente não tem um bom testemunho, isso atrapalha a gente de levar as boas novas para as pessoas, de cumprir o nosso papel como cristão, que é fazer discípulos. A gente precisa ter uma consciência tranquila, uma consciência limpa, um bom testemunho. Então, o que eu aprendo aqui nessa passagem, tem um monte de contexto histórico que a gente falou, né? De tudo que acontece aqui. Mas algo que me chama a atenção para eu aprender nessa passagem é justamente isso. A importância da consciência limpa de Rubem ali naquela situação. Nós também temos que ter uma consciência limpa. Bom, daí os irmãos dele compram trigo e vão voltando ali para Canaã, mas antes deles voltarem, José ordena que o dinheiro que eles tinham usado para pagar por esse trigo fosse colocado de volta nas bolsas. Ou seja, eles colocam o trigo e colocam o dinheiro de volta sem que os irmãos de José percebessem. José era o grão-vizir, né? Ele era o governador ali, ele tinha poder para mandar matar os irmãos, para mandar prender os irmãos, para torturar os irmãos, e ele não seria nem questionado. A palavra dele era tão importante ali no Egito, que se ele mandasse que fizessem qualquer coisa com os irmãos dele, ele não seria nem questionado. Ele tinha sido vendido por esses irmãos, ele tinha sofrido muita coisa na vida dele por conta dessas pessoas. Mas ele não guardou esse rancor no coração a ponto de querer pagar o mal que os irmãos fizeram com o mal. Pelo contrário, a gente vê nos próximos capítulos, né, que ele diz justamente o contrário. Admite que os irmãos fizeram mal, mas pensa justamente o contrário. A visão dele é outra. Ele não tem uma visão de se vingar dos irmãos. Não, ele tem uma visão de abençoar os irmãos, de não ser indiferente, mas de usar a oportunidade que ele tinha para abençoar os irmãos. E isso me remete direto ao texto de Mateus 5, 43 e 44, quando Jesus diz o seguinte, olha, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Jesus está ensinando que é outra coisa, né, gente? Não paga o mal com o mal, não se vinga daqueles que te fizeram mal. E José nos dá essa lição, né? Ele tinha tudo o que ele precisava para fazer o que ele quisesse com os irmãos dele. Mas ele usa essa oportunidade para abençoar. Que nós tenhamos esse mesmo coração, né, galera? De
Não guardar o rancor, não guardar a mágoa, mas usar as oportunidades que a gente tem para abençoar mesmo as pessoas que nos fizeram mal. E daí no fim do capítulo a gente vê então que os irmãos voltam para a casa do pai, né? Voltam para Canaã, e Jacó desconfia um pouco deles. Está escrito assim no versículo 36. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: Tendes-me desfilhado, José já não existe, Simeão não está aqui, agora levareis a Benjamim? Todas essas coisas vieram sobre mim. Porque eles voltam falando: olha, Simeão ficou preso, pai, e a gente precisa levar Benjamim agora. E Jacó fala: galera, peraí, vocês me tiraram José, Simeão já não está mais aqui, agora vocês querem levar Benjamim também? Lembrando que Benjamim era filho de Raquel, a mulher que Jacó amava mais ali, né? Fazia uma diferença muito grande entre as suas esposas. E daí ele fala: olha, gente, vocês estão fazendo algo de errado aí, porque vocês me tiraram José já, estão me tirando Simeão, estão querendo levar Benjamim. Olha que triste, né, quando existe esse tipo de desconfiança no relacionamento entre pais e filhos. Quando esse tipo de problema entra no relacionamento entre pais e filhos, quando entra desconfiança, quando entra desonra, como entrou nesse caso, todo mundo sofre. A Bíblia nos ensina em diversas passagens que nós devemos honrar nossos pais. A palavra é muito clara, galera, ao nos ensinar que esse relacionamento entre pais e filhos tem que ser um bom relacionamento. Sei que principalmente no nosso contexto aqui no Brasil isso é tão difícil, né? Isso é tão complexo a gente manter um bom relacionamento, dado a ausência comum do pai na maior parte das famílias aqui no Brasil, e isso acabar sobrecarregando as mães que precisam trabalhar e cuidar das crianças e todos os problemas que isso traz, né, gente? Mas na medida do possível, se para você essa possibilidade existe, que você mantenha um bom relacionamento de honra com os seus pais, com as pessoas que te criaram, com as pessoas que te acompanharam no seu crescimento. É importante que a gente faça isso, gente. Até porque a maneira como nós nos relacionamos com os nossos pais, muitas vezes, na minha experiência, afeta a maneira como nós nos relacionamos com o Senhor. Eu falo um pouco disso no livro, né? A gente precisa manter um bom relacionamento de honra para que o nosso relacionamento com o Senhor não seja afetado. Então a gente vê aqui no final, né? Tem mais um ensinamento nesse relacionamento entre Jacó e seus filhos, que a desconfiança entrou, a desonra abriu a porta da desconfiança, que nós aprendamos que esse não é o caminho, né? Que nós aprendamos que esse tipo de problema, de desonra, gera essa desconfiança e daí acaba com um relacionamento que deveria ser um relacionamento muito próximo, um relacionamento sem esse tipo de problema. Galera, é isso. Um capítulo maravilhoso também, cheio de ensinamento pra gente, conecta um monte de coisa com os próximos eventos aí de Gênesis e Êxodo. Tenho terminado esses vídeos aqui com uma breve oração, então se você puder, se você quiser, feche os seus olhos, cure sua cabeça e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Te agradeço porque o Senhor nos ensina através dela. Te agradeço porque nós aprendemos com a tua palavra, aprendemos com o Senhor e nós podemos moldar a nossa vida de acordo com a tua palavra. O Senhor é um Deus santo e maravilhoso, o Senhor é um Deus grande, o Senhor preservou a tua palavra para que ela chegasse até nós, e isso fala sobre a extensão maravilhosa do seu poder, Senhor. Nós não seríamos capazes disso sem o Senhor, nós não seríamos capazes de nada de bom sem o Senhor. Por isso eu te glorifico e te adoro, Senhor. O Senhor é santo. Pai, eu peço em nome de Jesus, perdoa os nossos erros, abençoa-nos nesse estudo de Gênesis, continua nos abençoando nesse estudo de Gênesis, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem nos guardado, e eu te agradeço por isso, Senhor. O Senhor é bom em todo tempo. Abençoa cada pessoa que está aqui fazendo esse estudo conosco, em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, é isso. Tá faltando um pouco pra gente acabar esse estudo de Gênesis. Acredito que agora estão aparecendo outros 2 vídeos aqui para você assistir. Deus abençoe a sua vida. Paz.